Olá pessoal, na dica de hoje vamos entender aqui como trabalhar com efeitos 3D aqui no Illustrator. Para isso a gente vai usar uma imagem como exemplo. Nota que a gente temos aqui alguns jarros, por exemplo, um copo. Então são objetos bem simples que a gente pode estar vetorizando, né? Poderia estar vetorizando, poderia estar fazendo um desenho. Nesse caso a gente vai usar a ferramenta caneta para estar desenhando esse objeto e transformando ele em 3D. Vamos colocar na prática. Na verdade a gente vai usar esses dois exemplos aqui, tá? Então vou deixar esse arquivo aqui e a gente vai iniciar um arquivo novo em branco. Bom, para isso, na parte superior, arquivo, novo. Vamos criar novas pranchetas, né? Na verdade, o tamanho aqui não é importante para a gente. Vamos usar o personalizado mesmo padrão. E aqui eu vou colocar um título de 3D. E nesse 3D, largura e altura, como eu tinha falado, não é importante para a gente no momento, nem unidade de medida também. Então vamos criar. Bom, criando essa estrutura, a gente está trabalhando aqui com uma única prancheta. Para facilitar a visualização, você pode vir aqui à direita e nessa estrutura aqui, ó, quando você clicar nessa opção de camadas, à direita você tem a opção de pranchetas, né? Então ele está dizendo que eu estou trabalhando com a prancheta de número 1, que é essa aqui, no meu caso. Vou criar uma nova aqui e ele vai adicionando aqui. Eu posso até organizar a ordem de como elas vão aparecer, ó. Se clicar nessa opção aqui, você pode reorganizar as pranchetas. E nota que aqui ele tem a direção, como que eu quero que as pranchetas se organizem. Ó. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar, vou dar um OK, a ordem que eu quero como elas apareçam. E, por exemplo, eu vou criando mais. Ó. Então, aqui eu posso definir essa ordem. Ah, não gostei da aparência dela. Posso vir aqui e reorganizar. Então, ó, posso testar cada uma delas aí. E OK. Então, vou manter esse formato para facilitar a visualização também. Vou recolher elas. E no nosso primeiro exemplo, eu vou pegar aqui, na verdade, essa imagem, ó, vou só copiar e colar. E nesse meu exemplo aqui, ó, vou colar aqui a imagem, vou deixar ela aqui como exemplo para a gente seguir ela como modelo, tá? Para isso, a gente vai trabalhar com a ferramenta Camadas. Se por acaso vocês tiverem dúvidas, vocês não entendem um pouquinho como funcionam as camadas, né? Eu vou deixar aqui um card aqui à direita do vídeo, falando um pouquinho mais sobre as camadas, tá? Então acessem ele, na verdade tem um vídeo completo falando só sobre camadas, então vou explicar passo a passo de como elas funcionam, tá? Mas no nosso caso aqui eu não vou dar muita ênfase nas camadas não, tá? Então, por exemplo aqui, ó, eu tenho uma imagem, vou dar um duplo clique aqui, imagem, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vou criar aqui uma nova camada, vou bloquear ela aqui no passo anterior, e a gente vai desenhar nessa nova camada. Então, vou dar um zoom aqui, para a gente ter uma estrutura organizada. Eu vou dar um foco aqui nessa prancheta. Para isso, eu vou usar a ferramenta caneta para estar desenhando. Então, ó, cliquei aqui na ferramenta caneta, botão direito do mouse, vou usar a primeira variação dela. Nota que na primeira variação da caneta, você pode tirar o preenchimento. Ó, vou desmarcar o preenchimento. Vou dar um duplo clique aqui, vou escolher uma cor, por exemplo, uma cor bem vibrante aqui, por exemplo, esse verde aqui, e vou dar um OK. E a espessura aqui não é importante para a gente também não. Nesse caso aqui eu vou usar número 1 mesmo, tá? Então a gente vai usar esse primeiro exemplo aqui na prática. Então vou clicar aqui e a gente vai fazendo um contorno utilizando a ferramenta caneta. O importante é que você defina pontos estratégicos aqui no seu desenho, né? Então, ó, de acordo com quanto mais próximos cliques aqui, você vai ter uma... Na verdade vai ficar um pouco mais suave, né? O seu desenho. Então a gente não vai focar tanto nessa parte para a gente não perder muito tempo aqui. Mas eu aconselho que você depois analise esse ponto, faça com bastante calma e consiga ter esse nível de detalhes, né? Para que você tenha um desenho com um acabamento interessante. Ó, então aqui chega no final, diferente de um vetor, você não vai emendar ele. Você vai apertar a tecla ESC e ela abandona. E é isso mesmo que a gente precisa, tá? E eu vou dar um pouco mais de zoom para a gente ter uma precisão um pouquinho melhor, utilizando a tecla de atalho Ctrl+. E aqui, ó, vou clicar com o botão direito na variação da caneta, essa opção. Nessa opção, ó, eu posso ondular aqui, ó. Na verdade, eu posso usar. Se vocês quiserem acessar, tem um vídeo falando sobre vetorização. Vou deixar um card aqui na lateral à direita, que eu explico passo a passo de como trabalhar com essa ferramenta, fazendo o processo de vetorização, tá? Acessem o vídeo aqui, ao lado à direita.
Então aqui, ó, você pode ir ondulando aqui, ó, deixando ele mais suave. Na verdade eu não vou dar tanto foco nessa parte aqui, porque não é o intuito do vídeo. E aqui você pode deixar esse aqui mais suavizado, né? Quanto mais próximos cliques aqui, esses nós que você está definindo aqui, que são essas marcações, esses pontos aqui, o desenho vai ter um acabamento melhor. Então, fica a critério aí de vocês deixarem com acabamento bonitinho, tá? Vamos lá aqui, dá só uma pequena aceleradinha aqui, só para a gente não deixar o vídeo muito longo. Ok, concluída aqui a nossa primeira etapa. É bem simples, ó, o desenho aqui concluído. Lá em cima, na opção, no menu Efeitos, a gente tem a opção aqui 3D, a segunda opção, que é o Revolução, e nota que ele abre essa janela aqui do 3D, bastante configurações, né? Aí entra um ponto chave, sempre marca a opção de visualizar, que na verdade tirando aqui de cima, né, para você conseguir visualizar, e ele já mostra a sua alteração. Ah, mas o desenho não é esse realmente, ele fica parecendo uma caneca, né? Que é o contrário do que eu tenho lá. Então aqui nessa opção, ó, você observa que você vai colocar aqui, ó, bordas, né? É o que já está bem marcado, pré-definido, bordas à esquerda. Nesse caso aqui, ó, borda à direita. Aí ele faz o contrário, ó. Aí ele faz o preenchimento. E aí você pode, na verdade tem um monte de configurações que a gente não vai mexer nessa etapa aqui, a gente vai fazer só o básico mesmo, só para que você compreenda o detalhe da ferramenta aqui. Ó, vou dar um OK para confirmar. E aqui eu vou dar um pouco mais de zoom. Caso você queira estar fazendo pequenas alterações aqui no seu desenho, ó, você pode estar ondulando ele aqui, você vai perceber que a alteração já é visível, né, no próprio 3D. Volto na ferramenta de seleção, vou tirar um pouquinho o zoom aqui, usando o Ctrl menos, e aí você percebe que você pode mexer, né? Vamos colocar ele aqui ao lado, que foi o nosso primeiro desenho aqui em 3D, ó. Você pode usar o Shift para redimensionar sem perder a proporção, e aí você tem um objeto um pouquinho maior. Esse é o nosso primeiro exemplo aqui. O segundo exemplo, a gente vai utilizar esse outro jarro que está à direita aqui, para estar trabalhando também. Ó, vou dar um pouco mais de zoom. E a gente vai usar o mesmo passo a passo, ferramenta caneta. Nesse caso aqui, eu vou dar uma acelerada nele, né? Que é o mesmo exemplo, a gente só vai fazer uma variação para que vocês compreendam um pouco mais a ferramenta, tá? Então, vou acelerar um pouquinho nessa etapa aqui de estar desenhando ele, que eu vou trabalhar com um nível maior de acabamento nele, tá? Bom, pessoal, então voltando aqui, eu já fiz todo o contorno, na verdade eu fiz tudo, ó, um pouquinho mais leve, mais detalhado, tá? E entra um ponto interessante aqui, ó, eu vou estar alterando a cor, pra gente ter um desenho com uma cor diferente aí, ó. Vou usar uma tonalidade bem clara, tá, ó, pra gente ter uma visualização melhor. Então, da mesma forma, pessoal, efeitos, 3D, revolução. E sempre você pode marcar aqui no visualizar, você já tem uma pré-visualização, ó, nota que ele aparece o objeto aqui à direita, e como eu falei para vocês, ó, você tem essa opção aqui, ó, sempre, né, borda direita, aí ele vai preencher o objeto, ó, nota que ele já tem um nível maior de detalhes, o acabamento já está bem melhor do que o anterior, e vou tirar um pouquinho o zoom, né, na verdade eu vou dar um OK aqui, para confirmar essa informação, e vou colocar ele embaixo aqui, Ctrl Z aqui, na verdade eu cliquei sem querer aqui, ó, no meio, então vou deslocar ele, vou colocar aqui na parte inferior da tela, só para a gente comparar, e aqui também ele pode ser trabalhado, pode ter um nível de detalhes para ele ter efeito de profundidade na parte interna também, então todo esse acabamento aí, então é bem interessante essa parte aqui, ah, não gostei dessa cor, você pode vir aqui e alterar, e vai testando, né, na verdade a cor que você pretende, que você queira estar trabalhando, né. Então é bem interessante essa parte aí de trabalhar com o 3D. E aí entra um ponto bastante importante aqui. Analisa sempre, porque você quer um nível de perspectiva e depende muito da forma que você vai colocar o seu desenho. Então, eu sempre aconselho usar um desenho como base, né, para que você tenha uma ideia, mas aí você pode variar o que você quer apresentar, como vai ficar essa estrutura.
nesse meu exemplo aqui, nota que aqui você pode trabalhar com outros objetos, né? Na verdade é a mesma linha de raciocínio, então depende do que você precise, tá? Bom, pessoal, na verdade essa foi a dica de hoje. A gente trabalhou aqui com a ferramenta 3D aqui no Illustrator, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.